Bom dia, bom dia. Na verdade, boa tarde agora, meio-dia. Hoje nós vamos falar sobre como atender clientes que são concorrentes no mesmo nicho. Essa é uma dúvida muito recorrente aqui. Se vocês tiverem dúvida, podem ir mandando aqui também, que a gente vai tirando algumas dúvidas aqui, tá? Então, pessoal, como vocês já sabem, aqui a gente defende muito esse modelo, né, de agência ultranichada. Então, a gente entende que o mercado está caminhando para isso, tá? Isso é um movimento que já aconteceu nos Estados Unidos, já está, na verdade, muito consolidado lá. Morei lá nos Estados Unidos alguns anos atrás e eu sempre via que tudo acontecia lá alguns anos na frente daqui. Então, lá isso já é uma coisa que está acontecendo já tem um tempo e aqui está começando a aparecer, né? E, pessoal, na minha agência, hoje a gente tem uma agência que chama Supersal, que é uma agência nichada em restaurantes, para quem não sabe. Tem até para quem não conhece o nosso Instagram, tem o arroba marketing para restaurante, arroba marketing para restaurante. Eu vou colocar aqui o tema da live. E aqui, pessoal, na nossa agência, na Supersal, a gente atende clientes que são do mesmo nicho, né? Todo mundo aqui é restaurante, inclusive tem concorrentes diretos, né? E essa objeção geralmente é uma crença que as pessoas têm, mas que, cara, ela não é uma crença, não é uma objeção real do cliente, tá? Ela não é uma objeção real, né? Então, pessoal, essa minha agência, ela foi fundada em 2020, a gente atende só restaurantes, 100% restaurantes. Obrigado aí, Jorge, valeu. Esse movimento de agências ultranichadas, a gente não está inventando do zero, do nada, não é isso, tá? Isso, como eu falei, já acontece lá nos Estados Unidos. E, pessoal, em outros setores, em outras áreas, isso também já acontece. Então, hoje, quando você quer, né, procurar um médico, você está com problema no coração, você vai procurar que tipo de médico? Médico cardiologista. E, cara, 100 anos atrás não existia especialidade médica. Todo mundo era só médico. Advogados também, mesma coisa. Então, na medida que as pessoas foram, que os setores foram evoluindo, as especialidades foram começando a surgir. Então, hoje, se você tem uma empresa e tem um problema tributário, é óbvio que você vai procurar um advogado tributarista, né? Se você hoje é um atleta e você precisa de um nutricionista, você vai procurar um nutricionista esportivo, né? Então, esses mercados já estão, né, nichando ali, especializando. Quando eu falo nichar, pessoal, é especializar, né? Então, agora, esse movimento está acontecendo também para agências de marketing. E olha, eu vou falar para vocês, eu tenho vários amigos meus que são empresários, vários, que já me pedem indicação, tem aqui uma academia, me arranja uma agência especializada em academia. Isso aconteceu, inclusive, mês passado, um amigo meu que tem academia pediu, né? Farmácia, mesma coisa. Enfim, cada nicho, os empresários já estão procurando agências que são especializadas no nicho delas. E por que isso? Por que isso está acontecendo? Porque esses empresários geralmente vêm frustrados de outras agências que são agências genéricas. E nada de errado, pessoal, com as agências genéricas, né? Elas vão continuar existindo, né? O problema é que eu acredito que elas vão continuar existindo, só que elas vão perder um pouco de relevância, um pouco de importância. Elas vão perder. Deixa eu pinar aqui o fixar comentário, beleza. Elas vão perder relevância, né? Porque sempre vai ter gente que vai estar se especializando. Então, se eu tenho um restaurante, eu quero ser atendido por uma agência que é especializada em restaurante. É simples assim, né? Agora, assim como continuam existindo os clínicos gerais, né, na medicina, eles vão continuar, as agências genéricas também vão continuar existindo, tá? Só que, de novo, o bonde está andando, as empresas estão começando a se especializar, e quem não se especializar vai ficando para trás, vai perdendo forma de se posicionar, de vender tickets mais altos, né? Enfim, então, se você não se especializar, isso acontece que você vai ficar para trás, né? E aí, pessoal, aqui eu sempre tenho muito essa pergunta que acontece, né? Atender clientes concorrentes no mesmo nicho não vai dar problema? Essa é uma pergunta muito recorrente aqui. Por que eu vou nichar? Como é que eu vou atender concorrente? Isso acontece muito, muito mesmo. O Gui tá aí, deixa eu aceitar ele aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, pessoal, sobre alguns argumentos que vocês vão entender que não faz sentido você não atender, não nichar por conta disso. Fala, Gui. Fala, Bins, beleza? Beleza, Tô você? aqui no aeroporto, cara. Acabei de sair aqui, Maravilha. que o voo atrasou. Cara, então, estava comentando aqui, justamente já entrar no tema, né? Como é que a gente consegue atender concorrentes no mesmo nicho, né? Isso daí não vai dar problema. Cara, assim, real, para falar bem a verdade, é que isso daí não é uma objeção verdadeira, ela é uma crença, né, dos donos de agências. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que todo mundo prefere ser atendido por especialista. Então, no
mercado, se você é empresário, né, você quer ser atendido por especialistas, inclusive já tem vários amigos meus, eu estava comentando aqui, Gui, que já me pedem indicações de agências especializadas no nicho delas, né? Esse Vai mês ficar cada passado vez mesmo, um mais amigo comum. meu pediu, cada vez mais comum, um amigo meu pediu, dono de academia, pediu uma indicação de academia. Eu acabo indicando pessoas que estão aqui na nossa mentoria, né? Porque aqui hoje na nossa mentoria a gente tem agências nichadas em diversos nichos, né? Então eu tenho indicado, essa semana eu tive um pedido de indicação de clínica médica, tive um pedido de indicação de agência para contabilidade, indiquei um mentorado nosso. Então, cada vez mais isso está acontecendo com mais frequência, né? E eu acho que a gente tem que levar em consideração por que que isso é uma dúvida forte, né? Primeiro que eu acho que essa acho que é a pergunta que uma das perguntas que a gente mais recebe de dono de agência e a que a gente menos recebe de clientes, né? É muito raro, né? Não sei se já aconteceu, mas é muito raro de ver um cliente falando, mas você vai atender o concorrente. Acho que o concorrente aconteceu uma vez só, né, Liz? E Cara, eu vou te falar que eu acho que aconteceu uma vez mesmo, só uma vez até hoje. Olha que a gente já atende dezenas de clientes, está no mercado há mais de 4 anos e não é não é uma coisa que as pessoas me falam assim, não quero ser atendido por você porque você atende concorrente. é, Cara, e tem, e tem a- até um exemplo que eu gosto de dar, né? Assim, se você atende, por exemplo, uma pizzaria, a melhor pizzaria da cidade, você não acha que os outros, né, as outras pizzarias vão querer ser atendidas por você também, né? Isso com certeza acontece, né? Então, assim, por exemplo, hoje aqui em Brasília, de fato, a gente até atende a melhor pizzaria da cidade, né? Que é a Fratello. E a gente atende outras pizzarias também. Nunca o pessoal da Fratello falou, eu não quero ser atendido por você porque você atende concorrentes, ou os outros clientes nossos de pizzaria. Nunca aconteceu isso, né? Exato. E eu acho, viu, Bins, eu até acredito que um dos grandes motivos da gente é, praticamente não receber esse tipo de questionamento de clientes é o nosso posicionamento. Eu paro para pensar, né? O fato da gente ser uma agência especializada em um determinado nicho, no nosso caso é restaurantes, né? Se posiciona como uma agência de marketing para restaurantes. Não tem como o cliente esperar que ele seja o único restaurante sendo atendido por nós, porque esse é o nosso posicionamento, né? Então, o fato de se posicionar como especialista em um nicho já coloca o cliente numa posição que, né, como é que ele vai esperar que você não atenda outros negócios do mesmo nicho? Você é É, especialista naquele nicho, então é exato. óbvio que você vai atender outros negócios do mesmo nicho, né? Então, o posicionamento te ajuda muito. Eu acho que talvez agências genéricas que não têm um posicionamento, está atendendo a padaria, está atendendo o restaurante, está atendendo clínica médica, clínica odontológica, tá aquela bagunça, né? Às vezes pode ser que recebam mais esse questionamento do que as agências ultra nichadas, porque elas já estão posicionadas num determinado nicho, né? Não é de se esperar que ela vai atender outros clientes também. Cara, uma das questões que eu vejo às vezes acontecendo é que as pessoas não entendem o tamanho do mercado, assim, né? O mercado, na verdade, ele é gigantesco. Assim, mesmo supondo que você tenha essa objeção de falar assim, como é que eu vou atender o concorrente? Duas empresas que, pô, se concorrem entre elas. Cara, se a gente parar para pensar, existem hoje no mercado, são 5.500 municípios, tá? Eu tô arredondando. Hoje são, sei lá, umas 300 cidades médias, né, de acima de 150 mil habitantes. Então, se você tem esse problema, você fala assim, cara, porra, tem um problema aqui que eu não quero atender concorrente. Beleza, você ainda tem 300 cidades que estão é, que você pode pegar um cliente de cada cidade, né, uma empresa de cada cidade, e até nas mesmas cidades você tem bairros diferentes, tem empresas com posicionamentos diferentes. Então, às vezes você atende vamos supor que você seja especializado em odontologia, né? Você pode pegar um cliente mais premium e um cliente mais que atende clientes mais classe C. Você pode pegar clientes de bairros separados que vendem produtos diferentes. Então, por exemplo, restaurantes, a gente tem aqui pizzaria, tem hamburgueria, tem japonês, pode estar tudo na mesma rua, não atrapalha, né? Então tem várias possibilidades de você, mesmo que você ache que você, pô, não possa atender concorrente, beleza. Existe essa outra possibilidade, né? Ô Gui, o seu áudio realmente tá meio. O pessoal tá comentando aqui, eu não sei se é o fone, talvez seja o fone. Não sei se eu vou conseguir. Vê se falando mais perto aqui, para ver se tá no fone ou se tá no. Não sei se eu vou conseguir mudar muito isso, não. Vou tentar falar um pouquinho Tá. mais alto. Tenta botar a mão assim, talvez fique melhor. Beleza. Mas então,
essa é uma questão, sabe? O pessoal acha que, cara, não tem como. Cara, tem muito e outra. O tamanho do mercado é gigante. Eu falei aqui do número de cidades, né? Hoje, por exemplo, nicho de restaurantes, tem cerca de 1 milhão de restaurantes hoje no mercado. Tem gente que fala que é 800 mil, tem gente que fala que é 1 milhão, tem gente que fala que é 1 milhão e 200. Mas que seja 800 mil, que é o número mais baixo, tá? 800 mil restaurantes no país. Você só precisa atender 20, 30 clientes num ticket um pouquinho maior para já ter uma agência extremamente bem sucedida, já te tornar uma pessoa rica, né? Então, pessoal, você não precisa atender o mercado inteiro, você não precisa atender os concorrentes se você não quiser, apesar de ser possível. Então, você tem aí enfim, todos esses nichos aí, clínicas médicas, estética, loja de roupa, academia, farmácia, supermercado, pet shop, todos esses têm centenas, milhares, né, dezenas de milhares de clientes, muitas vezes, de empresas, né? Ó, a Karen Mantovani mandou aqui, ó. Na agência que trabalho, tivemos uma questão na área da educação que um dos clientes pagou por exclusividade de contrato para que não atendesse outros do mesmo porte de segmento. Provavelmente é uma agência genérica para Genérica. ter se Agora, pessoal, possibilita fazer isso. tem outra coisa, por exemplo, eu trabalho com restaurantes, né? A gente é especializado em restaurantes. Existem vários fornecedores que só atendem restaurantes. Vou dar um exemplo aqui. O sistema de PDV, né? O sistema lá, o software que atende o restaurante, que faz lá o fechamento de caixa, emissão de nota e registra lá os pedidos. Esse cara, ele não atende todos os restaurantes que são concorrentes também? O cara que vende carne, ele também não atende todos os concorrentes? O cara que vende todos os insumos lá, sei lá, material de limpeza, também não atende todos os concorrentes? A empresa de logística, por exemplo, eu era da Subway, né? Eu fui franqueado da Subway, tive várias lojas. A empresa que fazia a logística de todos os insumos, desde o papel higiênico até a carne da Subway, ela também atendia, ela atende hoje, inclusive, ainda, McDonald's, Bob's e outras redes, que são concorrentes entre elas. Então, pessoal, as empresas atendem concorrentes, isso é normal, porque elas são especializadas naquele nicho, né? Tem um amigo nosso que tem uma das maiores agências de marketing do Brasil de clínica odontológica, que é o Ricardo Novak, não sei se vocês conhecem. Cara, ele atende também, ele atende por bairro, tá? Nesse caso aí que ele faz. Ele atende por raio, né? Então, na mesma cidade, ele não atende duas empresas no mesmo bairro. Só que, por exemplo, aqui em Brasília tem mais de 300 bairros. Então, se a gente falar que tem 300 cidades médias no país, mais os bairros delas, olha as centenas de possibilidades que você tem de atender clientes, né? Tem um ponto a se considerar também, se acontecer de vier esse questionamento de um potencial cliente seu, e aqui eu vou considerar que você está nichado, tá? Porque se você tiver genérico, meu Aí, amigo, aí posicionamento é tanto meia faz. boca, aí você vai sofrer mesmo. Mas se você tá nichado e eventualmente vier um questionamento de um potencial cliente falar, mas eu não quero que você atenda um concorrente meu. O que você deve fazer nesse caso? Primeiro, entender o porquê que isso é uma preocupação para ele. Você pergunta isso. Por que que isso é uma preocupação eu atender um cliente seu? Por quê? É importante essa pergunta. Porque às vezes não tem nada a ver com. O problema não é você atender outro concorrente. Às vezes a objeção dele, na verdade, é que ele tem um receio de você compartilhar informação, compartilhar dados. Então você pode tranquilizá-lo, né, tendo um bom contrato, né, e com um contrato especificando, né, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Você pode trazer a questão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que não permite você fazer esse compartilhamento de dados entre um cliente e o outro, né, sem consentimento. Então você resolve a objeção que está causando por trás do que ele está falando, né? E isso aí muitas vezes já vai resolver, tá? Uma outra coisa também, Gui, baseado nisso que você está falando, é, você falou aí do contrato, né, que dá para botar em contrato, essa questão dos dados. Eu sempre falo para o cliente, essa semana teve uma pergunta de um cliente, tá? Ele falou assim, meus dados, como é que eu faço? Eu falei assim, cara, os dados são seus, e era um restaurante premium, né, lá de João Pessoa. E eu falei, olha, eu não consigo pegar os seus dados do seu restaurante e pegar um restaurante que é pizzaria e usar os dados, porque vira spam. São tipos de clientes. O cliente, cada cliente, né, é do seu estabelecimento. Eu não consigo pegar o cliente de um e jogar para o outro. Então, pessoal, a gente tem que também educar um pouco o cliente nesse sentido, de mostrar para ele que não faz sentido você usar os dados para outro cliente. Então, um trabalho que a gente faz muito aqui é de educar o cliente, a gente tem que educar ele. Né? Tem que abrir a mente, o que o Juan está falando aí, tem que abrir a mente do cliente para entender isso.
tá? Então, eu não consigo pegar os dados, por exemplo, a gente atende aqui o Coco Bambu, vou pegar esses dados, eu acho que o Gui caiu aí, vou pegar esses dados aí e vou jogar numa pizzaria? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Porque são clientes de estabelecimentos diferentes, não é a mesma coisa, né? Então, pessoal, tem muitas essas dúvidas. Eu vou começar a responder aqui algumas dúvidas de vocês, tá? Mas, olha aqui, o Paulo está falando, é bom atender o cliente e seu concorrente, só que eles trabalham o seu atendimento interno para se diferenciar na disputa. Vamos ver. Podem mandar perguntas aí, pessoal. Vou começar a responder aqui algumas perguntas. O Gui deve estar entrando aí de novo. Entrou. Ô, Gui, tem algumas perguntas aqui. A gente pode começar a responder perguntas específicas sobre essa questão da concorrência, né? O Juan falou aqui de abrir a cabeça do cliente. Então, assim, quando a gente começa a fechar os clientes, a gente tem um trabalho um pouco de educar o cliente, né? A gente tem que explicar para ele o porquê que a gente é especializado e que isso é benéfico para ele. A gente entender do que dá certo, quais as estratégias que funcionam, o que a gente já testou, o que a gente já validou, o que não funciona, tá? Isso para ele é muito valioso, né? Ó, Outra coisa, né? ah, Se eventualmente, vamos supor de novo, né? Se eventualmente chegar essa objeção para você e você é ultra nichado, você é especializado em determinado nicho. Digamos aí que seja uma clínica médica, tá? E aí vem um cliente de clínica médica e ele questiona para você isso. Fala, mas você vai atender outras clínicas médicas? Eu não quero uma agência que atenda outras clínicas médicas. Aí você vai mostrar para ele, olha, se você for para uma agência que não atende outras clínicas médicas, você vai ter que pegar uma agência genérica que está atendendo a clínica médica, está atendendo restaurante, está atendendo exatamente. oficina, loja de carro, né? Não vai ser um especialista. Vai fazer o teu marketing de uma maneira muito superficial, genérica, e não vai te trazer resultado. Tem que mostrar o Então, benefício é de estar muito sendo melhor. atendido por uma empresa especializada, né? É muito melhor você estar sendo atendido por uma empresa especializada. Então, trazer essa comparação, que aí vai fazer sentido na cabeça do cliente. Pô, verdade, é melhor eu estar com uma agência que entende do meu nicho, que tem uma solução personalizada para o meu nicho, né? Que vai resolver o meu problema, do que eu ficar preocupado se vai ter um concorrente, se não vai ter. Até porque se ele não te contratar, você pode estar atendendo o concorrente dele do mesmo jeito, entendeu? E, Então não pessoal, olha tem. só, cada cliente tem suas nuances, né? Tem suas características, tem seu posicionamento. Você não vai fazer tudo igual, você não vai pasteurizar a sua entrega. Então você tem que ter, na verdade, ofertas diferentes para cada cliente, estratégias que as estratégias podem ser as mesmas, mas elas têm nuances diferentes, características diferentes de cada restaurante que você tem que mostrar. Então ofertas diferentes, né? Uma pessoa me mandou aqui, o Andy, atender clientes do mesmo nicho com públicos diferentes é tranquilo e com públicos iguais. Na teoria, a estratégia é muito igual, não pode causar um problema. Cara, é isso, você tem que diferenciar o restaurante, mesmo tendo o mesmo público, né? A gente Mesmo tendo o mesmo já público. atendeu aqui em Brasília Pizza Hut e Domino's ao mesmo tempo. Eu acho Exatamente, que é um público parecido, né? Mesmo tipo de pizza. igual. Inclusive na mesma região. Na mesma região. Então, pessoal, essa objeção, ela é da nossa cabeça, ela não existe, tá? Então, você, enquanto dono de agência, se você está com medo de nichar por conta disso, isso não é um problema, né? E Clientes outra, brigando pelo mesmo lead. Cara, vamos lá, de novo. Você, na verdade, tem tipos de posicionamentos diferentes. Muito difícil você pegar um estabelecimento que vai brigar exatamente pelo mesmo lead, na mesma região, no mesmo raio, pro mesmo público. Você é público A, cara, muito difícil, tá? Se for o caso, é o que eu já falei, tem estratégias que você pode não pegar, por exemplo, clientes no mesmo bairro. Você pode não pegar clientes na mesma cidade, né? e mesmo que seja E o você- caso, tá? Mesmo que seja o caso que eles estão brigando pelo mesmo lead, vamos supor que eles estejam brigando por exatamente os mesmos leads, não tem nenhuma diferença. Eles vão brigar pelo mesmo lead sendo atendidos por você ou sendo atendidos por agências diferentes, entendeu? Então, se esses dois clientes são concorrentes, estiverem numa agência boa, você presta um bom serviço, os dois vão ganhar. Agora, se um tiver numa agência boa como você e uma agência ruim, vai ser ruim pro que tiver na ruim, entendeu? Exatamente. Então, pessoal, vamos mandando perguntas aqui. O que mais vocês mandaram aqui? Deixa eu ver.
nichado para médico, já fiz inscrição na Neutralize. Minha dúvida é atender médico de emagrecimento no mesmo prédio. Como se posicionar com a entrada do novo cliente para o cliente? Como é que é? Como se posicionar com a entrada do novo cliente para o cliente antigo? Cara, primeiro que você não deve informação nenhuma. Segundo, provavelmente você está genérico, né? Não, se bem que você falou que está nichado para médico. Se você é nichado, é aquilo que a gente falou. Se você é nichado, subentende-se que você vai atender só médico, né? Você não deve uma explicação, né? Você não deve uma A explicação não para o seu ser que cliente. você tenha negociado, você Isso, prometeu isso. exclusividade? Não, então não Exatamente. tem problema nenhum, né? E se eventualmente tiver algum questionamento da parte de algum cliente, você pode tranquilizá-lo e perguntar, cara, por que isso é um problema? Por que você está considerando que ser um problema? Aí fala, não, mas você vai compartilhar minhas informações. Não vou compartilhar suas informações, olha o nosso contrato aqui, ó. Não me permite fazer isso. Então tranquiliza se eventualmente acontecer algum problema nesse sentido. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que mais teve de pergunta, pessoal. Podem mandar aí, pessoal. A gente está tranquilo para responder perguntas de vocês, tá? Ó, o Rudieiro perguntou aqui, falou, né? Ele é um comentário. O fato de sermos especialistas e ultranichados só leva benefício ao cliente. Exatamente. Isso deve ser levado como argumento quando ele questiona lá sobre a questão da concorrência, beleza? Que foi mais um comentário dele, não foi uma pergunta. Ó, o Mig Versiani, na questão das definições estratégicas, não pode ficar estranho. Isso daqui eu já respondi. Ó, o José P. Dicas. Sou iniciante, consigo captar clientes? Cara, claro, aqui a gente tem inclusive mentorados que aplicam a nossa metodologia. Cara, existe. É só você se preparar, você saber como se posicionar, saber o que vender, saber o que oferecer, como precificar. Você tem que entender o modelo de negócio para poder você sair atrás de clientes. Se você não souber nada, é difícil você captar clientes do zero, né? Mas se você entender como estruturar o seu negócio, como estruturar a sua agência, o que oferecer, como precificar e tudo mais, como abordar esse cliente, inclusive, né? É óbvio que você consegue, do zero, captar clientes. Inclusive, a gente tem vários casos aqui de mentorados que aplicam essa metodologia e fecham clientes de 5, 6, 7 mil já no início, tá? Já no primeiro cliente. Estúdio Galete. Como agir se o caso o cliente solicitar histórico de caso de sucesso e você ainda é iniciante e não possui esse histórico? Ó, isso aí é totalmente comum, tá? De você não ter prova social. Quando você está começando, tem estratégias diferentes, tá? Para quem já em relação a quem já é avançado, já tem prova social. Você pode oferecer mais atenção para esse cliente, tá? Então você pode mostrar que tem um benefício dele ser o primeiro. Você pode usar o seu histórico dentro do marketing, né? É tudo uma questão de narrativa. Você pode falar, olha, eu trabalho com marketing há tanto tempo, enfim, e agora eu estou me especializando nesse nicho, e você passa a usar também seu histórico ali, a sua experiência para poder fechar com esse cliente. Então, a gente tem vários casos aqui de clientes que fecham com agências iniciantes, tá? Vários mesmo. De novo, você tem que saber o que oferecer, o que vender, para você não chegar lá chupando o dedo sem saber o que você vai vender, né? Ó, Deixa eu ver se uma tem aqui, mais. ó, Bentes, Juan Rodrigues mandou, preciso ter alguma especialização para abrir agência, exemplo, ser gestor de tráfego ou lançador? Ué, não, cara, você precisa entender de marketing digital, né? Pelo menos de uma maneira mais básica, né? Não precisa ser um super especialista, desde que você construa a tua agência como um dono de agência empresário, né? Que você vai contratar esses especialistas. Ah, Gui, mas quando eu vou contratar especialista, vou ter que desembolsar uma baita grana. Não. Você não precisa nem desembolsar dinheiro do seu caixa para poder ter bons especialistas trabalhando para você, tá? Ó, o Bruno Lopes perguntou aqui um tempo atrás se fazemos pacotes. Vocês fazem pacotes ou para cada cliente existe uma personalização, criando nessa personalização o preço final? Então vamos lá. Quando a gente fala de atender várias pessoas no nicho e, em paralelo, querer escalar uma agência, você precisa ter métodos que sejam replicáveis. Então a gente ensina aqui como criar métodos, ou seja, que vão virar pacotes, tá? Método que você pode replicar. Então, as entregas, elas têm que ser replicáveis, elas têm que ser escaláveis, tá? É claro que cada cliente vai ter sua nuance, então tem uma mini personalização, tá? Mas a estratégia, no final das contas, ela vai ser muito parecida, né? Então, o pacote vai ser o mesmo, tá? Então, você personaliza algumas coisas, mas o pacote, a entrega, ela é muito similar para você conseguir escalar, porque assim você consegue ter processos que podem ser replicáveis, você consegue treinar a equipe. Então, tem várias vantagens de você fazer dessa forma que a gente ensina aqui, tá? Ó, o Matheus Honorato perguntou aqui: sou de uma cidade muito pequena.
para pegar, tem que pegar clientes em outras cidades. Como fazer o conteúdo como foto e vídeo de clientes que estão muito longe, né? Muito simples, tá? Primeiro que quem trabalha em cidade pequena, quem mora em cidade pequena, você tem, na verdade, você presta um serviço de marketing digital, né? Então você pode atender pessoas do mundo inteiro. A gente aqui, inclusive, atende, hoje eu acho que boa parte dos nossos clientes já é de fora de Brasília, né? Então a gente não fica preso na nossa cidade. A gente é de Brasília, a gente atende clientes em São Paulo e outros lugares, né? A parte de conteúdo, pessoal, foto e vídeo é o que tem mais de abundância aí no marketing, né? Em todo lugar vai ter um bom fotógrafo, um bom videomaker. Então isso daí não é um problema. Você pode simplesmente contratar pessoas na cidade onde está seu cliente, tá? Isso daí definitivamente não é um problema. Isso daí, de novo, é uma crença que o dono da agência cria na cabeça dele, mas não é um Uma problema real. uma alternativa também é você ter uma entrega de conteúdo que não inclui a captação, né? Então, por exemplo, Simone Gomes, que é do nicho de autoridade médica, mentorada nossa aí, se formou mentora, né, aqui dentro, e ela entrega conteúdo, né, autoridade médica, só que ela atende de qualquer lugar. E boa parte dos clientes dela, que são de fora, a entrega dela não envolve ela captar, ela envolve ela trazer o conteúdo que o próprio médico ali vai fazer a gravação, entendeu? É. Um conteúdo mais Ó, de celular, né? Não é algo necessariamente de câmera profissional. e aí, pessoal, tem uma pessoa que perguntou aqui também o seguinte, que eu queria iniciar no setor médico. É a Mate Consultoria perguntou. Mas percebo a dificuldade em falar com o decisor. Qual a dica? Então, primeiro, se você tiver nichado, a chance da pessoa querer falar com você é muito maior, porque especialista quer falar com especialista, dono de empresa quer falar com especialista. Então começa daí, tá? E a gente aqui tem várias estratégias para poder passar essa barreira, né? De como abordar o decisor lá, o dono. Várias, várias. A gente tem estratégia de prospecção que é justamente para conseguir fechar clientes que pagam mais caro. Só que o principal lá, a principal não, a ponta do iceberg, o inicial que você tem que fazer é estar nichado. Aí vem posicionamento, vem estratégia de prospecção, de abordagem, estratégia de venda, o que você vai oferecer, como que você vai falar. Porque não adianta você só chegar lá chupando o dedo, né? E falar, oi, tudo bom? Sou especializado, ó, o Andy já falou que já está comprado, vem para Brasília, muito bom. Agências DB5, quando virão para São Paulo? A gente está sempre em São Paulo, tá? Mas o evento vai ser em Brasília, tá? Eu O evento vai ser estava em em São Paulo hoje, Brasília. acabei, inclusive eu vim do aeroporto É. agora. Mas acho que é mais fácil você vir para cá do que a gente mover É. todo mundo para São Paulo. Pô, Então, pessoal, aproveita para, se você, ó, cara, quem não é de Brasília, pô, aproveita para conhecer a capital do teu país, cara. Vai morrer sem conhecer a capital do teu país. Vem para cá, exatamente. conhece Brasília e faça a imersão com a gente aí, os 3 dias. Quem mais, pessoal? Perguntas aí. Johnny Campos falou que é invisível, não entendi. Ele deve ter Já feito vendo pergunta high que a gente ticket. não viu aqui. A Mate Consultoria. Eu já vendo high ticket, mas para outros segmentos. Ó, Ah, não, tá, me pessoal, ensina aqui. Eu queria nichar no setor de média, já falou isso? sim. Johnny, se você tiver alguma pergunta, manda aí de novo. Ó, o Johnny Campos aqui mandou. Agora achei tua pergunta aqui. Trabalho no nicho de cultura, dentro de cultura, o nicho de teatro. Trabalho só, acho que é a urgência, né? Como escalonar e montar minha agência nesse nicho? Cara, nicho de teatro. Não sei, não conheço muito bem esse nicho, não, mas não É uma coisa parece ser um que a nicho gente muito. faz. Às vezes, pessoal, tem nichos que não são bons, tá? Inclusive, é uma das coisas que a gente mostra aqui é como escolher um nicho bom, porque às vezes o nicho que ele não tem alguns critérios que a gente usa para avaliar, tá? Às vezes ele não tem necessidade de marketing, às vezes ele não tem dinheiro para pagar a agência de marketing. Dinheiro que eu falo, tickets maiores, 5, 6, 7, 10 mil. Às vezes ele não está em crescimento, é um nicho que está em decadência. Então, tem alguns critérios que a gente usa aqui, tá? Que às vezes a gente vê que tem uns nichos que não fazem sentido. Então, por exemplo, teatro. Cara, na maioria das vezes não vai fazer sentido, tá? Não vai fazer sentido nichar para cultura, teatro nesse sentido, tá? Então, aqui a gente orienta nichos melhores para você realmente ganhar dinheiro com a agência, tá? A dona perguntou aqui, quais critérios estabelecer para o ICP quando são clientes que têm cardápios semelhantes? Você está falando do cliente do restaurante? Quais critérios? Cada restaurante tem seu ICP, né? Você tem que entender quem é que vai para o cliente dele, né? Quem é que vai para o restaurante dele. Uma coisa que a gente faz aqui é estratégia de captação de dados,
Então a gente usa captação de dados para entender quem que vai em cada restaurante. Então eu capto dado de um restaurante, capto dado do outro restaurante, né? Cada um tem seus clientes. Baseado nisso, você identifica, né? Para quem que você vai fazer o marketing, tá? Ó, o Paulo Gracindo perguntou aqui, vocês falam sobre como o cliente tem que receber os leads, como tem que ser feito. Sim, com certeza. Aqui a gente mostra que um dos pilares que você precisa trabalhar, dependendo do seu nicho que você está atendendo, é fazer a parte, ajudar o cliente na parte do atendimento. Porque sempre existe aquela briga, né, do marketing com a empresa. Ah, tô mandando lead, aí a empresa fala que está recebendo lead ruim. Então, muitas vezes, não é que o lead está ruim, é que ele não sabe atender o cliente. O cliente fala bom dia, o cara fala bom dia e não segue a conversa. Ou então não sabe converter em consulta, em venda, né? Então, uma das estratégias que a gente usa aqui é justamente fazer esse trabalho de ajudar o cliente a atender o cliente dele, né? Exatamente isso. Vou ter que apresentar as leis de incentivo, eles trabalham por projetos, será que eu vou... Ah, Johnny, eu não conheço esse nicho, a gente teria que avaliar com calma, tá? Mas não tá me fazendo sentido não, esse nicho de cultura, tá? O Paulo Ótico, quando for prospectar o cliente do mesmo nicho, já pode usar o concorrente como caso de sucesso? Pode. Ó, a Rafa perguntou aqui se ela pode selecionar 2 nichos e depois ver o que rola. Não faz sentido, tá? Porque você precisa se posicionar, você precisa se aprofundar no nicho. Então, assim, se você está escolhendo 2, imagina, você se posicionar como, sou especialista em restaurantes e clínicas médicas. Não tem lógica. É tudo ou nada. Ou você escolhe o nicho e vai fundo, ou é melhor você se tornar, ficar genérica mesmo, né? E tá tudo bem, né? Mas a escolha do nicho é que nem casamento. Você escolhe o nicho e vai fundo, tá? Não tem esse negócio de plano B, escolher 2 nichos. Daí é o maior erro que as pessoas cometem, tá? O maior erro que as pessoas cometem é esse. Ó, a Carolis Domingos, tá dizendo aqui, abrir uma agência de marketing no nicho de venda de serviço, mas estou com dificuldade de captar cliente. Carol, eu não sei se é Carol, deve ser Carol, né? Venda de serviços não é um nicho, tá? Não é um nicho. Então, você não consegue se posicionar, você não tem como, tá? Então, o nicho aí tá ruim, tá? Então, enfim, aqui a gente auxilia as pessoas a escolherem o nicho delas, tá? E aí você está perguntando se depende dos clientes. Não, você escolhe um nicho e você vai prospectando a partir daquele momento no novo nicho, né? Os clientes que estão contigo você mantém, você não vai demitir. Aos poucos esses clientes vão saindo, é normal, né? Em alguns meses eles vão saindo. E aos poucos você vai prospectando esse novo nicho que você escolheu, tá? Tá? Deixa Reni, eu ver. vocês poderiam fazer um react analisando o perfil do Insta para ver se estamos fazendo bem corretamente. Reni, a gente faz isso Cara, na nossa mentoria. na mentoria A gente a gente avalia faz. cada mentorado, a gente dá feedback individual aí, né, de conteúdo, de apresentação de vendas, de modelo de E, negócio. e a gente tem, Reni, uma estratégia de posicionamento para quem está nichado, tá? Então, se eu analisar o seu, na minha visão, vai estar tudo errado porque não vai estar dentro do nosso método, né? Porque você não conhece o nosso método. Então, o posicionamento, ele é muito baseado em estar nichado, aí você tem que construir uma PUV, tem que construir um método, tá? Então, você não vai ter isso, provavelmente. Então, é difícil analisar pessoas que O estão fora aqui do posicionamento nosso... é o nosso segundo pilar. A gente segue pilares na ordem, tem uma sequência lógica. O primeiro pilar é modelo de negócio, que vem várias dessas definições que o Rodrigo falou. Aí depois vem o pilar de posicionamento. Não adianta você posicionar se você não tem seu modelo de negócio bem definido. Ó, o José está perguntando aqui qual o valor cobrar para atender os primeiros clientes. Aqui a gente defende que para escalar uma agência você precisa cobrar R$ 3.000 ou mais, tá? 3, 4, 5, 8, R$ 10.000. Então, não faz sentido para uma agência que quer escalar cobrar menos que R$ 3.000, tá? Então, esse é o valor mínimo que a gente sugere aqui Por mês, hein? Por para os mês. primeiros clientes. Oi? Por mês. Por mês, tá? Por mês. Pessoal, acho que é isso, então, Gui. Fechou, minha gente? Então a gente se Ó, vê o tema de segunda-feira amanhã, aí no nosso essa semana toda a gente vai fazer lives meio-dia, tá? E o tema de amanhã vai ser, a gente vai analisar 10 ultranichos diferentes, as vantagens e as desvantagens, tá? Então, quem quiser saber amanhã sobre a análise de alguns ultranichos, a gente vai selecionar 10 deles. Esteja aqui amanhã meio-dia aqui no nosso Instagram, tá? A gente vai fazer de novo, tá? E se vocês quiserem também, tem nosso canal no YouTube, né, chamado Ultralize, que lá tem entrevistas com alguns mentorados. Então, se vocês estão na dúvida e tal, cara, vai lá no nosso canal da Ultralize no YouTube e vê a entrevista que a gente tem com alguns mentorados nossos para vocês verem o tanto que eles escalaram depois que eles estiveram aqui aplicando nosso método, tá? Dá para aprender muito nas entrevistas também Dá, com a dá, jornada deles. dá sim. Fechou? É isso aí, pessoal. Então, até amanhã, meio-dia. Então, amanhã a gente vai analisar 10 ultranichos diferentes, as vantagens e as desvantagens de cada um deles, tá bom? Valeu, valeu. Valeu, Até Gui. Um mais. abraço. Valeu, galera. Até.